Sou Maria Joana Costa, sou professora da rede pública e escritora de livros infantis. E o nosso assunto hoje é exatamente esse, é a literatura para criança. Como é que a gente pode estimular na criança o gosto pela leitura? Pode parecer exagero, mas desde a gestação. Já tem pesquisa, que falam a respeito disso, que desde a gestação o bebê pode sentir alguns sentimentos que a mãe está passando por eles, por exemplo, estresse, tristeza, essas coisas assim. Se o bebê sente o negativo, com certeza ele vai sentir também o positivo. Então a mãe pode fazer essa contação de história da vida dela, alguma história que ela ouviu quando criança. Então acho que desde a gestação é um vínculo amoroso que a mãe tem com o seu bebê, ali na vida intrauterina já. É só ir adequando as histórias que ela vai contar para a idade daquela criança. Então eu acho que começa lá na gestação e vai seguindo com a criança nas diferentes idades que ela for passando, nas diferentes fases que ela for passando. Mais importante do que o que ela está contando, qual história que ela está contando, para um bebê, por exemplo, o importante é o tom da voz, um tom de voz suave, a história que ela vai contar, que não precisa ser só uma história contada. Por exemplo, uma canção de ninar, como dorme o cisne, dorme a flor, sobre o lago tranquilo. Isto, que pra gente é uma canção de ninar, é uma história cantada. Os pais têm que estar sempre atentos para poder escolher um livro que ele acha adequado, que vai de encontro com seus valores para a sua criança. Porque o que a criança vive, os livros contam também. Então, vários momentos que a criança passa, os livros contam. Então, essa escolha do livro é importante porque a história ela pode influenciar positivamente ou negativamente no comportamento das crianças. O pai tem que estar sempre atento a isso. O primeiro passo é o exemplo, porque se o pai, a mãe, a pessoa que cuida da criança, se ela não gosta de ler, então ela não vai transmitir essa mensagem, Ler é bom. Então, acho que o primeiro passo é o exemplo. E depois, os pais apresentarem esse objeto livro para a criança de diferentes maneiras, Presenteando a criança com o livro, levando a criança nos lugares de leitura, como, por exemplo, uma livraria, uma biblioteca, festivais literários, que são vários no Brasil todo, Vários, até uma cidade bem pequena já tem o seu festival literário. Então, introduzir a criança nesse ambiente da leitura. Deixando o livro acessível para a criança, ao alcance das mãos. Hoje em dia tem vários livros com materiais diversos, então o pai pode inserir na rotina da criança a hora do livro. Eu acho que o livro ele pode ser um bom presente para a criança em qualquer ocasião, seja Natal, Dia das Crianças, no aniversário. O cuidado que a pessoa que vai dar esse presente tem que ter é fazer uma escolha acertada. E como é que ela pode acertar nessa escolha? Ela pode acertar nessa escolha se ela ficar atenta, à faixa etária e ao interesse da criança. Ou então se ela torna aquele objeto, objeto livro, algo especial. Por exemplo, a criança tem um determinado nome e aí ela escolhe uma história divertida em que o personagem tem o mesmo nome da criança. A criança tem determinadas características físicas, por exemplo, negra, do cabelo encaracolado, e o personagem traz aquelas características da criança que vai ganhar o livro. A gente vive e está exposto a várias situações de tristeza, de alegria, de estresse, mudança de escola, os pais que se separam, alguém querido que morre. E tem vários livros que tratam disso. Então, quando a criança principalmente, que ela não tem muito repertório para poder elaborar a sua dor, quando ela lê uma história com que o personagem passa pelas mesmas situações que ela está passando, ela pode se identificar com esse personagem, ela pode se sentir assim, acolhida, se sentir que não está sozinha, ela pode encontrar conforto na leitura desse livro. Por exemplo, eu mesma escrevi um livro que aborda essa questão da enurese noturna infantil,
que são as crianças que fazem xixi na cama. Ninguém faz xixi na cama porque quer. Então, às vezes é um problema físico, às vezes é um problema psicológico. E para contar essa história, eu busquei assim, uma mãe que é bem divertida, para poder trazer alegria para uma situação que é considerada problemática. Então a mãe é divertida e ela vai buscar soluções bem mirabolantes para resolver o problema do seu filho que faz xixi na cama. Então a criança que lê a história, que passa pela mesma situação, ela vai se divertir com a história e ela vai ver que tem uma solução, porque na história eles acham uma solução e é uma solução amorosa. Então é um livro que ele diverte, mas a criança que passa pelo problema, ela vai se sentir acolhida. As crianças de hoje, elas são totalmente digitais, então se de repente ela não tem assim, muita paciência, não gosta do livro físico, talvez o livro digital seja uma alternativa, uma história que ela possa ler no seu celular, possa ler no seu tablet, né, ou Kindle mesmo. Então assim, é uma alternativa. Ela pode ver uma animação do livro, né, então a tecnologia pode estar nesse sentido, né, do pai mostrar para a criança que ler é muito interessante, que aquele livro, né, físico, ele pode adquirir várias versões, audiobooks, animações, filmes, né? Muitos livros se transformam em filmes, então acho que pode assim, vai usar essa versão tecnológica do livro físico, para estimular a criança a ler.